Seguimos com a programação ao vivo da Band. Hoje é quarta-feira, 10 de junho. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite na área. Uma excelente noite para nós. Imagens ao vivo agora de Ubatuba, lá no litoral norte. Estamos também na internet, sempre conectados para todo o planeta, em tudo quanto é canto. É só acessar o nosso portal, que é o bandvale.com. Sinta-se em casa, fique à vontade. Mensagens pelo 997168021. Interação no BC. Esfriou, inclusive, tem alerta do INMET para o litoral norte, para o Vale do Paraíba e para a Serra da Mantiqueira, para chances de chuva. Esfriou e o pessoal sumiu da praia. Praia deserta, lá pelas bandas de Ubatuba. Faltam 10 minutos para as 7 da noite. Você segue comigo até as 7h20 em frente. Representantes do Sindicato dos Servidores de Taubaté e integrantes do governo Sérgio Victor participaram de uma longa reunião esta tarde para definir os rumos da greve. Os detalhes ao vivo com o João Guimarães. João, Prefeitura e Sindicato chegaram a um acordo ou essa indefinição, essa incerteza segue aí pelos lados do Palácio do Bom Conselho em Taubaté. Hein, João? Boa noite. Boa noite para você, Otávio, e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Band Cidade, segunda edição. Por enquanto, essa reunião ainda não acabou, não temos ainda um resultado oficial de toda essa discussão que está rolando nos últimos dias aqui na cidade de Taubaté. Essa quarta-feira marcou o 9º dia de greve dos servidores aqui da cidade. Esses servidores que pediam um reajuste salarial com base na inflação. Eles que pedem esse reajuste já faz 2 anos, então eles estão há 2 anos pedindo esse reajuste e eles entraram em greve aí no dia 2, na última segunda-feira. Por outro lado, a prefeitura fala que não tem verba o suficiente para poder fazer esse reajuste, para poder previdenciar esse reajuste para os trabalhadores. Então essa greve já tem 9 dias e hoje a prefeitura aí de Taubaté convocou membros aí do Sindicato dos Trabalhadores para poder fazer uma reunião e tentar chegar a um acordo para finalmente terminar com toda essa greve aqui na cidade. Essa reunião que tinha como horário marcado para iniciar às 2 horas da tarde, ela acabou tendo ali um pequeno atraso, começou por volta das 2h15 e até mais ou menos às 5h40, 5h50, essa reunião não tinha acabado. Eles tiraram uma pausa ali por volta das 6 horas, 5h50, e agora há pouco, membros aí da prefeitura, da Câmara e membros do sindicato entraram no gabinete do prefeito aqui na prefeitura, no prédio da prefeitura, para mais uma reunião. E ao que tudo indica é que a expectativa é que essa seja a última reunião antes do resultado oficial, e a gente espera também, a expectativa dos funcionários aqui da prefeitura é que esse resultado saia ainda nessa noite. A gente segue de olho, porque essa greve aí está afetando não só os trabalhadores, não só a prefeitura, mas também os munícipes, principalmente na área da saúde e também na área da educação. Os servidores eles estão trabalhando com 70% só do que eles podem trabalhar, do que eles podem operar. Isso acaba afetando principalmente a educação e a economia. Muitas crianças tendo poucas aulas, tendo aulas reduzidas e muitas pessoas também sofrendo nos postos de saúde, principalmente aqui da cidade de Taubaté. Então a gente segue acompanhando. Essa reunião está acontecendo agora, nesse exato momento. Os representantes do sindicato e também da prefeitura em reunião dentro do gabinete do prefeito, e a expectativa é que daqui a pouco, ainda nessa noite, a gente tenha um resultado oficial de toda essa discussão entre prefeitura e sindicato dos trabalhadores, e a gente segue acompanhando tudo aqui de perto, direto da prefeitura de Taubaté. Otávio. João Guimarães com as informações ao vivo. Inicialmente, quase 4 horas numa primeira reunião. Servidores do sindicato seguem em reunião, mas dessa vez no gabinete do prefeito Sérgio Victor, no Palácio do Bom Conselho, para um desfecho. Claro que a proposta que for desenhada a partir deste encontro entre prefeito e representantes do sindicato ainda depende de aprovação em assembleia com os servidores, para aí sim a greve ser encerrada lá em Taubaté. Continuamos acompanhando o desfecho, essas emoções finais depois aí de 9 dias de greve. Valeu, João, pelas informações ao vivo aqui com a gente. Hoje a greve dos servidores de Taubaté chegou ao 9º dia. Há décadas a categoria não se mobilizava dessa maneira na cidade para uma campanha salarial. Uma grande mobilização envolveu os servidores da Prefeitura de Taubaté pela campanha salarial da categoria. Na terça-feira passada, os funcionários cruzaram os braços.
Foi a primeira vez em décadas que os servidores paralisaram as atividades em protesto. Antes do início da greve, sindicato e prefeitura fizeram 2 rodadas de negociação, mas sem acordo. Unidades de saúde e escolas foram os locais mais afetados pela paralisação. O Band Cidade mostrou os impactos da greve para a população. Preciso, de estar fazendo lá esse exame para mandar o caminhamento para o posto de saúde e estar fazendo esse tratamento. Falei com a moça lá, ela falou assim, não vai atender. Daí eu falei assim, nossa, mas por que não vai atender? Não tem médico nenhum? Daí ela falou, não tem médico porque estamos em greve. Daí eu falei assim, mas eu preciso mostrar um exame, eu tenho um exame aí. Depois o exame vai vencer e quando vocês vão voltar? A gente não tem previsão e nós também queremos o mais rápido possível. Já faz desde fevereiro, eu e meu marido. Nós estamos com o exame de sangue na lista. Eu tenho um cardiologista também no Morisco, que também eu estou aguardando desde março, faz tempo. Então é isso, eu acho que a saúde não pode parar. A gente fica naquela, porque já demora para marcar, para a gente conseguir. Eles também poderiam ter ligado para a gente até lá. Eu ainda tenho meu carro, cheguei até lá, Mas muitas pessoas dependem de condução, levantaram cedo, aí fica difícil, a gente não tem uma resposta. E pediram para aguardar, mas será que vão, ligar? Os servidores municipais reivindicavam um reajuste de 9,5% nos salários. Durante a greve, os funcionários fizeram caminhadas pelas ruas da cidade e concentrações na Avenida do Povo, em frente à Câmara Municipal. O caso também foi discutido entre os vereadores, que chamaram o prefeito Sérgio Victor para uma reunião. O município chegou a acionar a justiça para obrigar o sindicato a manter 70% dos servidores em atividade mesmo durante a greve. O movimento grevista aqui em Taubaté marca a retomada oficial do sindicato após 2 anos sem uma liderança reconhecida judicialmente. Situação ainda indefinida lá em Taubaté. Em frente com o Band Cidade desta quarta-feira e o Expresso de Notícias. R$ 400 milhões devem ser investidos em ações de prevenção a incêndios florestais e queimadas durante o período de estiagem no estado inteiro. O recurso é do governo de São Paulo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. Estão previstos investimentos em monitoramento, ampliação da capacidade operacional dos municípios e proteção das unidades de conservação. Este ano, o fenômeno El Niño deve deixar o período de estiagem ainda mais severo. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Este é o primeiro passo para a tramitação do projeto no plenário. Uma comissão especial ainda deve analisar o projeto e só depois vai ser colocado para votação em 2 turnos no plenário da Câmara. O texto aprovado na comissão prevê a redução da maioridade penal apenas em casos como crimes hediondos ou com crueldade extrema, além da punição apenas na área criminal. Nesta sexta-feira, as unidades do Bom Prato vão oferecer um cardápio especial em homenagem à Copa do Mundo. Em São José dos Campos e Taubaté, o prato vai ser inspirado na culinária brasileira, com baião de 2, rabada com agrião e vaca atolada. Em Jacareí, o cardápio é uma homenagem ao Marrocos, o primeiro adversário do Brasil, com chicken curry e tahine marroquino. O seu recado vem pelo 997168021. Conta pra mim os problemas do seu bairro e da sua cidade. Manda a sua mensagem para cá. Interação no BC, sua participação é sempre muito bem-vinda. Valdinei em Taubaté. Boa noite, Otávio Baldin. Noites frias e dias ensolarados. Vindo para o trabalho, deparei com esses IPs maravilhosos. Estou ligado hoje no BC pelo YouTube, no intervalo do meu serviço. Valdinei, valeu demais. Olha só que paisagem bonita, hein? Um colorido que fica na paisagem. Registro lindo demais do nosso querido Valdinei. Carlos em Jacareí. Boa noite, Otávio. Com esta greve, aumenta mais a agonia da população que depende da saúde e da educação. Situação ainda indefinida. Muitas incertezas ainda para o funcionalismo público de Taubaté, né, Carlos? Ligado com a gente lá em Jacareí. Participação do Santos em São José dos Campos. Boa noite ao grande jornalista Otávio. Esse BC não deixa nada a desejar, reportagem na íntegra. Parabéns a todos da Band, não perca o BC e também o Jornal da Band. Valeu, nosso querido Santos, ligado com a gente em São José dos Campos. Para ampliar a produção na planta de São José dos Campos, a GM vai reforçar o segundo turno da unidade.
400 pessoas devem estar em plena atividade a partir do mês que vem. Quase 400 pessoas devem atuar no segundo turno da GM em São José dos Campos. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, 300 funcionários já foram contratados e estão em treinamento. Outros 77 devem ser contratados para compor o quadro. Por nota, a General Motors informou que as atividades vão ser retomadas completamente a partir do dia 6 do mês que vem. De acordo com a montadora, o segundo turno já está em operação, mas a ideia é ampliar a capacidade produtiva da unidade. Um emprego na indústria significa outros em toda a cadeia de trabalhadores. E dado o cenário de desindustrialização que passa o nosso país, a gente ver uma montadora contratando é muito importante, e o que nós do sindicato vamos exigir é, se tem novas contratações, se tem o aumento da produção, é a nossa fiscalização no ambiente de trabalho. Hoje, 3.200 pessoas trabalham na GM. Segundo o sindicato, este ano a empresa deve produzir cerca de 51 mil veículos, número superior ao registrado em 2025. E aqui na região do Vale do Paraíba, nós temos outras empresas que também estão com a produção em alta, como a Embraer, o setor aeronáutico. A gente tem também a retomada da Avibras, que é a principal indústria bélica do nosso país, e agora a GM, voltando o segundo turno de fabricação da S10 e ela anunciando que vai ter novas contratações, é muito importante para a geração de emprego e renda aqui para o Vale do Paraíba. O governo do estado vai investir 127 milhões de reais na continuidade da linha verde em São José dos Campos. O corredor sustentável de ônibus foi a principal vitrine do ex-prefeito da cidade e atual vice-governador Felício Ramute. Nessa nova fase, o corredor deve ligar as regiões Central e Sul à Zona Leste, com conexão prevista na Avenida Presidente Tancredo Neves. O projeto prevê a requalificação urbana de 8 quilômetros de trecho. O município deve investir outros 80 milhões de reais nesta obra. O movimento nas estradas, os destaques, quem traz para a gente é o nosso querido Vande Venino, direto da Rádio Band Vale FM. Fala, Vandi, boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todo o pessoal de casa. Olha, Otávio, pela rodovia Dutra tem trânsito intenso com pontos lentos e congestionados do quilômetro 101 até o quilômetro 111, a saída para a rodovia Oswaldo Cruz pela pista expressa sentido São Paulo e por excesso de veículos. Ainda pela pista sentido São Paulo da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, trânsito carregado do quilômetro 136, saída da Dutra, até a saída da Dutra ali para a região de Jardins Maine, tá? No 145 pela pista expressa. Em São José dos Campos, pela rodovia Dutra, só que no Rio de Janeiro, na pista sentido Rio de Janeiro, tem trânsito carregado pela pista expressa do quilômetro 148 até o 143. Isso acontece também por alto fluxo de veículos. Rodovia Oswaldo Cruz liga Taubaté ao Ubatuba, a SP 125, com trânsito normal em ambos os sentidos, porém visibilidade reduzida em trecho de serra, exige ali atenção redobrada por parte do motorista. A rodovia dos Tamoios com tempo nublado, trânsito normal, motorista segue em boa viagem em ambos os sentidos, porém existem obras no trecho de Planalto e pontos isolados com neblina na Serra Antiga, sentido litoral, onde o motorista deve ter também muita atenção. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela opera agora com 4 embarcações, tempo de espera de 30 minutos em ambos os sentidos. Eu volto com você, Otávio. Valeu demais, Vande, pelas informações. Os funcionários da Urban, a urbanizadora municipal, iniciaram hoje uma nova greve em São José dos Campos. A paralisação foi aprovada em assembleia e tem como principais reivindicações o reajuste salarial e melhoria de benefícios. A mobilização acontece após mais uma tentativa de acordo entre empresa e o sindicato terminar sem consenso. Cerca de 300 funcionários aprovaram a greve após a assembleia em frente à sede da Urban na manhã desta quarta-feira. Eles pedem por melhorias salariais e de benefícios como convênio, além do auxílio insalubridade. Eu já tenho 5 anos e meio na empresa, né? E as nossas reivindicações são as melhorias salariais, né? Um salário digno, né? Para aquilo que a gente executa hoje em dia, né? O nosso convênio, né? Que com o que a gente ganha não dá para a gente arcar com o custo de consultas do convênio, né? E o nosso vale-refeição, né? Que não tem como... Muitas das vezes a gente vai no mercado, a gente retira do pouco salário que a gente tem para complementar a renda, porque o vale-alimentação não é o suficiente. Tem que melhorar o nosso salário, insalubridade, convênio médico
principalmente mais o convênio, né, que está uma vergonha. A greve foi mobilizada após, nesta terça-feira, uma audiência no Tribunal do Trabalho em Campinas terminar sem um acordo entre a Urbã e os trabalhadores. Segundo o sindicato, um julgamento deve acontecer, mas ainda não tem data definida para isso. A greve continua, os trabalhadores agora em assembleia vão voltar a parar em todos os postos na cidade. Vamos respeitar a determinação judicial dos serviços essenciais. 30% para, 70% trabalha, mas vamos continuar a greve sim. As audiências de conciliações terminaram agora, não tem mais conciliação. O que vai ser agora vai ser julgado a greve, porque não teve acordo. Ontem o desembargador foi categórico em falar para as duas partes. Se não tiver um acordo, o que julgar vai ter que ser seguido. Vai ser escolhido um relator e o pleno do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas vai julgar. São 15 desembargadores. Eles vão julgar a nossa greve, se é abusiva ou não, se paga os dias ou não e os direitos que nós estamos pleiteando. Não tem mais conciliação agora no tribunal. Desde abril, os trabalhadores e a Urbã vivem um impasse. Na época, uma greve de 10 dias foi realizada e impactou principalmente a coleta seletiva na cidade. O retorno ao trabalho só aconteceu após determinação da Justiça. Por meio de nota, a Urbã informa que participou de audiência de mediação no Tribunal Regional do Trabalho para tentar impedir a greve. A empresa afirmou ter apresentado a proposta com reajuste salarial e aumento no vale-refeição, mas que o sindicato não aceitou os termos. Sem acordo, o dissídio coletivo seguirá para julgamento. A Urbã disse que permanece aberta ao diálogo. Muito bem, isso. Band Cidade vai para o intervalo e volta em instantes. Você continua comigo nos 4 cantos do planeta, conectados em bandvale.com e nos 4 cantos da nossa região com a sua interação pelo 99716-8021, interação no BC. Eu vou para o intervalo com imagens ao vivo da Serra da Mantiqueira, direto de Campos do Jordão. Agora são 7 horas e 6 minutos. Você continua comigo, eu volto já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Para chegar à minha idade, o segredo é ter uma boa alimentação, atividade física regular e, principalmente, cuidar das articulações. Por isso eu tomo Algicartril, um remédio que sempre me ajudou a cuidar das articulações, melhorando minha mobilidade. Porque viver bem é movimentar com facilidade e sem dor. Tem amor aqui, tem história aqui, tem Casa Paulista aqui. Com essa casa a gente pode ter um futuro melhor, né? Além daquilo que é nosso. Eu olho pro prédio quando eu entro ali, gente, eu não acredito. E tô indo pra minha casa. Eu amo a minha casa. É o maior programa habitacional da história de São Paulo. Casa Paulista, a mudança da sua vida. CDHU, Governo do Estado. São Paulo são todos. De volta com Band Cidade, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Guaratinguetá, passa a guardar de forma definitiva relíquias de 2 dos mais conhecidos santos da Igreja Católica. Fragmentos ligados aos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, que testemunharam as aparições de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal. Confira agora na matéria da Fabiane Ribeiro, do projeto Band Vale com Unifateia. Para trazer mais perto dos fiéis a história da aparição de Nossa Senhora de Fátima, registrada em 1917 em Portugal, a paróquia com o nome da santa em Guaratinguetá trouxe relíquias de Jacinta e Francisco Marto, 2 dos 3 pequenos pastores ou pastorinhos que relataram as aparições no início do século passado. O desejo de trazer as relíquias, eu acho que é comum a todo sacerdote, né? Ainda mais esta paróquia de Nossa Senhora de Fátima aqui em Guaratinguetá, que possui um grande número de crianças. E esses pastorinhos são 2 crianças que são santas. Então surgiu desse desejo também de fazer com que as crianças e os jovens se sintam chamados a participar dessa santidade. Que é possível, sim, como criança, como jovem, viver este desejo de Deus para a nossa vida. As relíquias são fragmentos dos caixões de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. Os 2 pastorinhos foram canonizados em 2017 pelo Papa Francisco. Guaratinguetá passa a fazer parte da história da devoção aos pastorinhos.
As relíquias de Jacinta e Francisco Marto encontram-se aqui, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Beira Rio. Segundo a paróquia, esta é a primeira igreja no Vale do Paraíba a abrigar as relíquias de forma definitiva. Os fragmentos chegaram acompanhados de um selo de autenticação, que comprova a origem das relíquias e indica que elas pertencem à comunidade paroquial. Esta relíquia ela não é passageira como as outras, porque já houve outros momentos em que relíquias dos santos pastorinhos passaram pelas paróquias no qual tem o título de Nossa Senhora de Fátima. Digo para o povo aqui da paróquia, essa é nossa, nos pertence, né? Para os jovens da comunidade, a presença das relíquias também reforça uma mensagem de fé e esperança. As imagens, né, as relíquias, elas trazem para a gente a realidade de que o céu não está tão distante. Nós jovens, por muitas vezes, acreditamos que nossa, está muito longe, está muito distante. A devoção aos santos pastorinhos também faz parte da história da família de Ana Caroline. O filho dela, Rafael, nasceu prematuro e passou dias em estado grave na UTI neonatal. Ela conta que depois das orações a Nossa Senhora de Fátima e aos pastorinhos, Rafael começou a apresentar melhora. Nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos 3 pastorinhos para a recuperação dele, que ele estava em estado grave e não tinha nem previsão de alta. Foi então que o milagre aconteceu. E o Rafael foi melhorando e agora ele está aqui conosco. É o nosso milagre. Para o padre Paulo Roberto, a presença dos fragmentos é um convite à oração, à conversão e à aproximação das famílias com a fé. Nessa agitação, a fé nos ajuda muito a olhar para dentro de nós. E a grande mensagem que Fátima traz junto com os pastorinhos é a conversão. Então, olhar para Maria, olhar para eles, é olhar esse desejo de buscar o céu. É a fé do nosso povo, né? E bonito demais o relato dessa mãe que apareceu na reportagem, intercedendo também pelo filho. Você conversa comigo, mensagens liberadas, o nosso número é o 997168021, é interação aqui no Band Cidade nesta quarta-feira, meio da semana já, hein, minha gente? Já conseguimos avistar a sexta-feira e o final de semana. Olha o pessoal querendo fazer a gente passar vontade a essa hora, 7h11 em Emerson, em Taubaté. Boa noite, Otávio. Estou com a minha esposa Roseli assistindo o BC, o melhor jornal, e esperando o caldinho esfriar. Servido, claro, meu irmão, olha só que maravilha, borbulhando ainda aí, hein? Daqui a pouquinho fica naquele ponto para apreciar. Aproveitem. Bom apetite. Olha só, coisa maravilhosa. Jair Magalhães em Taubaté. Boa noite, Otávio. O salário dos vereadores é aprovado em 2 palitos, mas os trabalhadores têm que esperar a vontade dos chefes da cidade 9 dias. Hein, Jair Magalhães, meu querido, que fala com a gente lá em Taubaté. Já são 9 dias de greve e a situação se complicou porque não havia nenhuma proposta de nenhum reajuste por parte do município. Valeu, Jair, pela sua participação. Elaine Nogueira, boa noite, Otávio. Este jornal é melhor, estamos aqui comemorando meu aniversário com meu pai. Elaine, beijo grande para você. O seu Luiz, que é o pai da Elaine, não perde o jornal. Eles mandaram também, é um franguinho na panela, minha gente, agora para servir o jantar, para comemorar também o aniversário da Elaine. Beijo grande demais, valeu pelo carinho, pessoal, sempre ligado com a gente aqui no Band Cidade. Uma ação da Polícia Militar apreendeu mais de 23 quilos de drogas na região central de São José dos Campos. Segundo a PM, os policiais receberam uma denúncia sobre um local utilizado para o armazenamento de entorpecentes na região do Banhado. O imóvel indicado era uma garagem abandonada, localizada na Rua da Linha, que é a via principal da comunidade. Durante a vistoria, os agentes encontraram uma sacola contendo diversos tijolos de maconha. Em outra bolsa, foram localizados mais tijolos da droga e porções já preparadas para venda. Ninguém foi preso e a Polícia Civil segue investigando este caso em São José dos Campos. É isso, minha gente. Eu vou para o intervalo aí bem rápido. Eu conto sempre com a sua companhia. Até já. Dog Fashion Day 2026 chegou em Pinda. Domingo, 14 de junho, no Parque da Cidade de Pindamonhangaba. O mais tradicional evento pet da região vai trazer concurso de beleza para o seu dog, prestação de serviço, as novidades do mundo animal, muitos brindes e a tradicional caminhada solidária. Se inscreva para a nossa caminhada no site dogfashionday.com.br e contribua com 2 quilos de ração animal. Kit exclusivo para os sempre membros
primeiros inscritos. Dog Fashion Day, domingo, 14 de maio, a partir das 8 da manhã, no Parque da Cidade de Pindamonhangaba. Entrada gratuita. Oferecimento, Prefeitura de Pindamonhangaba. Realização, Grupo Bandivale. Na Ultrafarma você economiza de verdade. Dá uma olhada. Os compram lá, seu Washington, muito mais caro? De 35, eu paguei 15 aqui. O que eu tomo cálcio tá 240. E aqui, quanto você paga? Aqui eu paguei 40 e 46. Tem que vir aqui comprar os medicamentos, que é bem mais barato. Se não fosse aqui, não dava. Enquanto a Ultrafarma existir, eu tô me tratando. Acesse ultrafarma.com, o aplicativo ou da Mega Loja. Completar seu álbum e ainda se divertir? Então corre pra Arena Stereo Vale no Vale Sul Shopping. De 11 de maio a 14 de junho, um espaço exclusivo para troca de figurinhas, estações de videogame liberadas e transmissão ao vivo da programação Stereo Vale. Arena Stereo Vale, onde a gente se encontra pra colecionar, jogar e torcer. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E ficou mais fácil completar seu álbum. Figurinhas da Copa é nas livrarias Curitiba. Realização Grupo Bandivale. De volta com Band Cidade, o esporte. O São José Esporte Clube anunciou hoje a saída do treinador Jorge Castilho do comando da equipe. O desligamento partiu do próprio treinador, que acertou com outra equipe para a sequência da temporada. Enquanto esteve à frente do São José, Castilho venceu 10 jogos, empatou 2 e sofreu 4 derrotas. O clube agora busca um novo técnico para a disputa da Copa Paulista, que começa no mês que vem. Um dentista de Taubaté vai assistir à 12ª Copa da vida dele. Desde 1978, ele viaja para acompanhar os jogos nos estádios dos países sede. Já imaginou ir ao país sede e assistir a uma Copa do Mundo? Seria um sonho, não? Mas o Daniel Sbruzzi, morador de Taubaté, simplesmente está indo pela 12ª vez ao campeonato mais importante do futebol mundial. O feito é tão impressionante que está até no Guinness Book, o livro dos recordes. E tudo começou em 1978. Naquele tempo, a maioria das pessoas quase não ia em Copa do Mundo. Então, eu fui com um grupo de São Paulo e foi onde eu sozinho fui para a Copa de 78 na Argentina. E dali para frente, ele não parou mais. Com exceção da Copa de 82 na Espanha, Daniel compareceu em absolutamente todas. Alemanha, Itália, Estados Unidos, França, Coreia, Japão, África do Sul, Rússia, Catar, enfim, são muitas memórias, mas a mais especial ele tem na ponta da língua. Pelo fato de a gente conhecer Coreia e Japão, outra cultura totalmente diferente, passava cada momento lá interessante até. E porque o time nosso era um time, na minha opinião, era um time imbatível. Então foi a Copa que nós ganhamos, que o time era muito bom, não tinha como perder. Mas quando chega a época de Copa do Mundo, o dentista Daniel Sbruzzi passa por uma verdadeira transformação. Ele vai até os jogos fantasiado de mulher, trazendo um verdadeiro carnaval para as arquibancadas. A fantasia, ela começou a ser marcante, por incrível que pareça. Eu chego, todo mundo foto pra cá, porque é diferente, né? Mas é legal. Mas ele não vai sozinho, tem um fiel escudeiro, o Beto Carrapato, que acompanha um amigo desde a Copa de 98 sem parar. Uma dupla daquelas de peso. Tomei gosto, daí não deu pra parar mais, cara. E acompanhar sempre o parceiro aqui. Mas o que começou como lazer virou coisa séria. O Daniel entrou no Guinness Book, o livro dos recordes, como o torcedor que mais acompanhou Copas do Mundo em loco, ou seja, no próprio local. A verdade é assim, na Copa da Rússia, um amigo do Beto Carrapato era o Diego Kobayashi. Ele queria fazer um documentário e ele viu que no Guinness Book o maior que tinha era um venezuelano que estava com 9, eu já estava com 10. E esse venezuelano faleceu. Daí ele entrou, daí tudo que eu tenho aqui foi tudo para lá, para o Guinness, para mostrar os ingressos, que eu participei de fato, né, porque o Guinness é muito exigente. Agora partiu Estados Unidos em busca do Hexa. O objetivo é que a 12ª Copa de Daniel resulte na 6ª estrela no peito do Brasil. Mas a gente vai, que nem eu falo, vai no peito na raça, né? Vamos lá. Se for campeão, e aí? Daí eu fico por lá.
Gostei da mágica do nosso editor Pedro Batan, hein? Você viu ali num passe de mágica, virou um torcedor autêntico brasileiro para fazer bonito nos Estados Unidos. Minha gente, é isso. Venha o Jornal da Band, uma excelente noite para nós. Estou de volta amanhã. Fica com a gente aqui. Até mais. Tchau.